Fala pelo tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. O que me traz aqui, na verdade, é um pedido da co-deputada do meu mandato coletivo, a doutora Shirley Pancará, indígena da etnia Pancará, que quer falar sobre a situação dos indígenas do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é região metropolitana, embora invisíveis, tem mais de 21 mil habitantes indígenas. Guaianazes, Guarulhos, por exemplo, levam nomes de etnias indígenas invisibilizadas. O município de São Paulo tem 1.400 indígenas e a segunda maior população de indígenas do país. Em favelas, já que a nossa legislação racista os impedem de adentrar as florestas como o Parque do Jaraguá, e a nossa cidade invade as suas aldeias, levando precarização. Essa semana a gente teve mais um incêndio na aldeia do Jaraguá, que deixa as pessoas em situação ainda mais precária, e é sobre isso que a Shirley quer falar, por favor. Sem áudio. Sou a Shirley, do povo indígena Pancará. Estou aqui como co-deputada estadual do mandato coletivo da bancada ativista, em uma luta pelos direitos dos povos indígenas aqui no estado de São Paulo. Sou do Nordeste, vivo em São Paulo há 20 anos e, com isso, luto por políticas públicas para os povos indígenas. E venho aqui informar desses casos em relação aos nossos direitos. Muitos são os descasos que envolvem os nossos territórios. E esses dias aconteceu na aldeia do Jaraguá, na Tecoapiaú, dia 28 de setembro, às 3 da manhã, um incêndio e queimou 3 casas. Não sabemos qual foi o fim, o que aconteceu de fato para ocorrer este incêndio, mas nós buscamos políticas públicas de moradia, saneamento básico e revitalização dos nossos espaços. Nós buscamos direitos mínimos para o bem viver dos povos indígenas. Espero que possamos unir as mãos e contribuir com a luta dos povos indígenas, os povos originários, os primeiros habitantes deste país. Então, informo a todos que, no que puder, colaborar também com doações de alimentos, o que for possível de contribuir em campanhas. Essas famílias que perderam suas casas, 4 casas prejudicadas, esperam esse apoio e doação de vocês. Lembrando que buscamos políticas públicas de moradia, saneamento básico e revitalização do espaço e dos direitos mínimos para o bem viver dos povos indígenas. Então, gratidão a todas e todos. A Shirley e outros povos indígenas atuam no mandato da bancada ativista, ajudando a produzir legislação que tirem da invisibilidade os povos indígenas do estado de São Paulo. São quase 40 etnias espalhadas pelo estado que perderam todos os seus direitos, muito porque eles não participam da vida política. Eu citei o exemplo aqui do Parque do Jaraguá, que fica do lado da aldeia do Jaraguá, e por uma legislação estadual impede a entrada dos indígenas na floresta. Por conta de uma legislação de preservação pelas pessoas brancas, a gente criminaliza a vida dos indígenas. As cidades também se expandem, chegando nas aldeias e deixando eles em situações de favelização, que é isso que a gente vê no Real Parque, é isso que a gente vê no Jaraguá, e em outros tantos bairros de permanência de maioria indígena. Os indígenas já garantiram alguns direitos para conviver em território urbano, como o direito de registrar os seus filhos com os próprios nomes, como o direito de saúde diferenciada nos hospitais, que respeitem as suas crenças, o seu medicamento tradicional, e nas escolas. Mas os servidores públicos estaduais têm muita dificuldade de cumprir a legislação porque a desconhece. Por exemplo, quando uma mãe chega num hospital, por exemplo, como de Pirituba, que tem no entorno uma aldeia, com o seu filho pintado de barro ou esfumaçado, porque é uma tradição indígena para proteger a vida, banhar as pessoas de barro, o hospital
hospital manda a criança de volta para casa e fala para a mãe que a mãe não cumpre as regras básicas de higiene. Então, o indígena prefere tirar a criança do hospital e protegê-la segundo a crença tradicional do que mantê-la no hospital limpa. E a legislação já obriga os hospitais a atenderem a saúde diferenciada indígena, respeitando a sua crença. Por isso, a Shirley protocolou no mês passado, que foi o Agosto Indígena do nosso mandato, 2 projetos de lei que eu assino, mas que é de autoria e desenvolvimento dela e dos povos indígenas. Um é o direito a professor indígena e a linguagem indígena nas escolas, para que as crianças indígenas em território urbano não quebrem o vínculo com a sua cultura. E 2, o direito à merenda diferenciada. As nossas escolas violam o direito das crianças indígenas, dando para elas substâncias como açúcar, que não faz parte das suas culturas. Então, hoje a Shirley veio aqui dar o seu recado, a gente agradece a oportunidade de fala e pede o apoio de todos para o entendimento da luta indígena diferenciada, que se faz presente através da luta da Shirley no mandato coletivo da bancada ativista. Obrigada.